Deus, amigos ouvintes desta emissora. Nós estamos mais uma vez juntos com todos vocês para darmos prosseguimento ao estudo da Palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e vimos nos últimos dias a conversão de Saulo de Tarso, que se tornou o grande apóstolo Paulo, e também vimos no último estudo, ontem, que Pedro operou um grande milagre, o Espírito Santo, através de Pedro, curando um homem paralítico chamado Enéas. E também falamos a respeito de que o Senhor Jesus mesmo já dissera: aquele que crer em mim fará não só os milagres que fiz, com outros maiores. E o Senhor Jesus ressuscitou mortos. Ele levantou Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. E nós temos no capítulo 9, versículo 36, exatamente aquilo que vem acontecer também com os apóstolos para provar que o Espírito Santo estava verdadeiramente com eles. A ressurreição de Dorcas é o que nós vamos ver neste estudo. É o que nós vamos ver agora no estudo de hoje, no capítulo 9 de Atos, quando Pedro, através da fé, é usado pelo Espírito Santo para operar uma ressurreição de uma mulher bondosa chamada Dorcas, que falecera. Isto está no capítulo 9 de Atos, e Atos dos Apóstolos, vale dizer, é o livro escrito por Lucas, livro de história do Novo Testamento, que relata os atos dos primeiros discípulos da igreja primitiva de Jesus. Então abra sua Bíblia em capítulo 9 de Atos, capítulo 9, versículo 36, pega o seu caderno de anotação e vamos orar falando com Deus para que Ele nos dê entendimento, compreensão da sua palavra, não é verdade? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ajuda-nos e orienta-nos para que possamos compreender a Tua palavra, em nome do nosso Senhor Jesus. Que o Teu Espírito abra os nossos olhos e o nosso coração, nos dando entendimento, porque se nós lermos a Tua palavra sem o Teu Espírito, sem que o Teu Espírito nos instrua, ela será apenas uma letra. Mas se o Teu Espírito vivificar esta palavra, nós vamos ser testemunha, vamos praticá-la, vamos compreendê-la, ela entrará em nosso coração e vivificará a nossa vida e a vida de outros que se aproximarem de nós. Então abençoa este estudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Versículo 36 diz assim: havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Então era uma discípula já da igreja primitiva. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, os discípulos estavam em Lida. Foi ali exatamente que aconteceu a cura de Enéas, onde estava Pedro, João. Então, Lida, geograficamente, era perto de Jope, onde esta mulher falecera. Então diz assim: como Lida era perto de Jope, caindo os discípulos, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor.
Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Então, amigos ouvintes, nós vemos aqui, mais uma vez, Deus fazendo o seu poder chegar às pessoas. E que poder, hein? O Espírito Santo, através de Pedro, fez com que houvesse uma ressurreição. A mulher levantou-se. Aquilo que Jesus fez, o discípulo fazendo para provar que o Espírito Santo estava, como está hoje em dia com a igreja de Jesus. E esses sinais, o Senhor Jesus disse, acompanhariam os que creem, para que todos creiam também que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é Deus, o Filho de Deus. Então, um grande sinal na igreja primitiva, e nós víamos então o poder de Deus se manifestando de maneira esplendorosa para provar que Jesus realmente ressuscitou e o seu Espírito estava agindo na igreja de Jesus. Interessante também é que estes milagres, pastor Laurindo está aqui conosco, estes milagres, pastor Laurindo, eles aconteciam sempre que os discípulos iam pregar numa cidade que não havia, onde ainda não havia sido pregado o Evangelho de Jesus. Então, como é o que acontece? Deus envia a pessoa na função de evangelista, num lugar que nunca foi pregado o seu nome. Então, ali, em nome do Senhor Jesus, acontecem grandes milagres para que o povo seja atraído para o Senhor Jesus. E uma vez que o poder de Deus se manifeste, veja que em Lida, o paralítico andou. Agora em Jope, a mulher ressuscitou. As pessoas vêm para o Senhor Jesus atraídas pelo milagre e logo em seguida os apóstolos se preocupavam em edificar, em converter, em alicerçar o povo e formar discípulos. Eis a obra de Deus. Por isso que o ministério da igreja de Jesus, ninguém pode dizer, o ministério da nossa igreja é cura, o ministério da nossa igreja é libertação, o ministério da nossa igreja é cântico, é louvor. O ministério da igreja de Jesus é cura, libertação, é ensino, é a palavra e fazer discípulos. E tudo isto engloba o ministério do Senhor Jesus, da igreja dele. Foi isso que ele fez todas as coisas. E a igreja de Jesus, ela tem que fazer todas estas coisas, não se limitar a uma coisa só. Pois o ministério da igreja do Senhor Jesus é tudo isto. Tudo isto age, todas estas coisas agem em conformidade uma com as outras para levarem as pessoas à salvação no Senhor Jesus. Pastor Laurindo. Inclusive porque os dons do Espírito Santo, um deles é exatamente isso, a manifestação de milagres, a operação de milagres. E uma vez que o apóstolo Pedro havia sido batizado com o Espírito Santo, tinha ele a presença do Espírito Santo, ele possuía este dom, o dom da profecia, da palavra de Deus, o dom do conhecimento, que nós vamos ver mais adiante, quando Ananias, sem ser este que nós falamos ontem, que havia prometido uma oferta para a obra de Deus e não cumprira, que seria então o dom de discernimento de espírito que Pedro tinha, conforme também o apóstolo Paulo e todo aquele que tem a presença de Deus. E nós vimos aqui nesta passagem, nesse estudo, que está se cumprindo uma das palavras do Senhor Jesus, que estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E acompanhou a Pedro e está acompanhando a todos os discípulos aqui no livro de Atos, que nós vamos ver, inclusive, também no nosso próximo estudo. Isso tudo, meu amigo, é bom frisar e deixar claro que faz parte de um dos dons do Espírito Santo. Por isso que o Senhor Jesus disse que eles não se retirassem de Jerusalém até que do alto viessem a ser revestidos do poder. Quer dizer, receber o Espírito Santo. Após os discípulos receberem o Espírito Santo, a pessoa recebe os 9 dons do Espírito. E dentre os dons, nós temos a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, nós temos o discernimento de espíritos, o dom de línguas, a operação de milagres, temos a fé, nós temos a profecia, a interpretação de línguas, o dom de línguas,
E também nós temos a operação de milagres, o dom da fé, o dom da cura, que estava acontecendo e se manifestando na vida de Pedro. Por isso é que a pessoa, para fazer a obra de Deus, ela precisa ter o Espírito Santo. Ela tem que ser ungida, abençoada, procurar o Espírito de Deus, buscar o Espírito Santo aos domingos, às quartas-feiras, para ela fazer a obra de Deus. Porque ela tendo o Espírito de Deus, os dons naturalmente estarão com ela também. Muito bem. Até então, o Evangelho era pregado apenas aos judeus. Entendiam os discípulos que só os judeus deveriam só aos judeus deveria ser anunciado o Evangelho de Jesus. Mas o plano de Jesus era levar o Evangelho também para os gentios, para que todos viessem a ser salvos. E nós vemos no capítulo 10, prosseguindo, o seguinte: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião, quer dizer, chefe de 100, da corte chamada italiana. Esse homem naturalmente não era judeu, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou-se dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou a 2 dos seus domésticos e a um soldado piedoso dos que estavam no seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope, quer dizer, enviou os homens a Pedro. Pedro estava em Jope. Então veja o Senhor Jesus operando coisas extraordinárias, porque o Senhor Jesus estava prestes a anunciar uma grande coisa a Pedro. Eles pensavam que o Evangelho era para ser pregado somente aos judeus. Então, diz o versículo 9, no dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Quer dizer, aqueles animais que eram considerados imundos pela religião tradicional judaica. E ouviu-se uma voz que se erguia a ele, dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então Pedro teve a visão do lençol branco, dos animais considerados imundos. Veja como Deus vai enviar a mensagem a Pedro. Bem, versículo 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito. Veja que o Espírito Santo falava ao coração daqueles homens, porque eles não se envolviam com outras coisas. Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais, aqui viestes. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as suas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram na sua companhia.
No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Veja aqui, amigo, você deve até grifar esse versículo 26, porque há pessoas que adoram São Pedro, né? E o próprio Pedro disse a Cornélio: olha, levanta aí, rapaz, adora só a Deus, eu também sou homem, nada de se prostrar a meus pés. Então a gente vê que a honra, glória, louvor somente ao Senhor Jesus, em espírito. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª da oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, quer dizer, um anjo, né? E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope, a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te for ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Grife isso na sua Bíblia, versículo 34, capítulo 10. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme faz o que é justo lhe é aceitável. Então Pedro aqui entendendo que a salvação não veio somente aos judeus, mas a todo que crer no Senhor Jesus. Prosseguindo o versículo 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, nós devemos grifar o versículo 38, porque ele é muito importante na Bíblia. E o 39 também. Grife o 38, que diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E o versículo 39 diz assim: e nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Quer dizer, Pedro era testemunha viva, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidos por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas que ele estava pregando quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, quer dizer, judeus, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios, que era a casa de Cornélio, italianos, romanos, foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus, o que prova que quem fala em língua engrandece, louva a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com ele por alguns dias. Bem, fato muito importante, histórico na igreja de Jesus, este fato. Pedro recebeu a visão do lençol branco,
onde ele viu animais considerados imundos pela religião tradicional judaica, e Deus dizendo: não considereis imundos o que Deus purificou. E Deus está mostrando a Pedro que também os gentios que eram considerados imundos eram dignos de receberem o evangelho do Senhor Jesus. Então, meus amigos, nós vemos o seguinte: Pedro foi à casa de Cornélio, pregou a eles o Senhor Jesus, e eles receberam o Espírito Santo, e Pedro falou: olha, realmente Deus não faz acepção de pessoas, ele envia o Espírito Santo a todo mundo. Eu não posso resistir a isto, não posso teimar com Deus ou contender com Deus. Então eles foram batizados, e aí Deus mostrou a Pedro que o evangelho deveria ser pregado a todos os gentios, ministério este que Deus comissionou especialmente a Paulo. Mas os fiéis, quer dizer, os convertidos da circuncisão, os judeus ortodoxos que eram convertidos, eles não aceitavam isto, não, de maneira nenhuma. Eles não entendiam como é que Deus poderia estender a salvação para os gentios, que era considerado um povo imundo. Mas Pedro já teve primeiro esta revelação de Deus. Aliás, se eles observassem bem a palavra de Jesus, Jesus falara que do Ocidente e do Oriente viriam muitos e congregariam, sentariam-se à mesa com Abraão. Então o evangelho aí, Deus mostrou que ele seria pregado aos gentios. E é por isso que nós aqui hoje no Brasil, a todo mundo é pregado o evangelho do Senhor Jesus. E todo aquele que aceita o Senhor Jesus, ele tem o poder de ser chamado filho de Deus, independente de ser da nação judaica ou não. É muito importante que você entenda isto. Gentio significa povo não judeu. E Deus estendeu a salvação para todos, pois ele não faz acepção de pessoas. Muito bem, meus amigos, este capítulo é importantíssimo no entendimento da igreja primitiva e da vontade de Deus. Amanhã nós vamos ao capítulo 11, quando Pedro explica aos apóstolos o que aconteceu quando o Espírito Santo foi derramado pelos gentios, e justifica o porquê de ele ter batizado os gentios. Porque Deus mostrou a ele que todos deveriam ser salvos, a saber, aos que creem no nome do Senhor Jesus. Nós vamos ficando por aqui, e amanhã nós vamos voltar com o estudo da Palavra de Deus, no capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou deixá-los com uma canção muito bonita, do conjunto do Grupo Logos. Esta música eu ofereço a todos os servos de Deus, como Pedro, a todos os discípulos, pastores, bispos, obreiros que acompanham este estudo. A música que fala: não temas, não é meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Uma linda canção do Grupo Logos que eu ofereço aos amigos ouvintes deste programa. Você que está ouvindo, acompanhando, participando, interessado por este estudo, você é um escolhido de Deus, certamente, para ser também um pregador da sua salvação. Que Deus o abençoe, fique com esta canção e até amanhã com mais um estudo da Palavra de Deus. Até lá, e que Deus abençoe a todos abundantemente, em o nome do Senhor Jesus.
em dizer, Senhor, estou aqui. E sempre ouço a tua voz, tão linda, tão cheia de amor, que me diz: meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, e então tu verás o meu poder. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, e então tu verás o meu poder. Tu verás o meu poder, e então tu verás o meu Tu verás o meu poder. Quem vê o homem de Deus falar das coisas do amor, não pode imaginar as lutas que